Então, novamente, bom dia a todos, né? A paz, Deus abençoe a vocês, né? Então, como eu ia falando, a gente vai falar agora, né, sobre a dinâmica do acompanhamento, né? O que é esse acompanhamento? O que é essa prática que nós vamos colocar aqui, né? Essa dinâmica que nós vamos colocar dentro da catequese, né? Então, essa dinâmica do acompanhamento, ela basicamente é o seguinte: nós vamos, eu já fiz com a maioria de vocês, né? Falta alguns, inclusive eu até peço desculpas e perdão mesmo para os que não puderam, né? Não puderam ainda ser acompanhados, né? Mas a gente vai continuar aí na batalha, né? Para fazer o acompanhamento de todos e aí a gente permanecer nesse ciclo de acompanhamento. Então, como é que funciona? Primeiramente, o acompanhamento, você faz o agendamento, né? Você marca com a pessoa um dia, um horário, né? um melhor horário, um melhor dia para aquela pessoa e para você, é claro, né? O acompanhamento ele pode acontecer preferencialmente na igreja, né? Preferencialmente o acompanhamento aconteça na igreja, tá? Mas como nós estamos aí nesse momento, o acompanhamento ele pode acontecer online, né? Pode acontecer online, ou pode acontecer na casa da pessoa também, né? Mas a gente precisa ter todo um zelo, todo um cuidado, né? Com esse tratamento, né? Então primeiro vai o agendamento. Pronto, chegou o dia, a hora, ok. Vai fazer então o momento inicial. O momento inicial é isso que nós acabamos de viver, que é o momento de oração, tá? Você entrega, você faz uma entrega, você reza ao Espírito Santo, você suplica, né, a presença do Espírito, para que o Espírito ele possa iluminar, né, para que o Espírito possa vir com a sua sabedoria, lhe dar alguma palavra, né, de sabedoria, de exortação, enfim. Você entrega o momento inicial com a oração, né, sempre também inserindo Nossa Senhora, né, a nossa mãe Maria Santíssima, né, a mãe dos viventes, nossa mãe dos cristãos, fazendo aí o paralelo com Eva, né? Então nossa mãe também já ali no primeiro momento da oração, ela já entra como intercessora também, né? Então a gente suplica ao Espírito Santo, suplica ao Senhor para que Ele possa nos proporcionar uma boa partilha, né? E aí finaliza-se o primeiro momento, que é o momento oracional, né? O primeiro momento da oração. E aí começa-se o segundo momento, que é o momento da partilha, né? Quando a pessoa que está sendo acompanhada, ela começa então a partilhar sobre as suas realidades, né? Ela vai falar sobre as suas alegrias, vai falar sobre as suas tristezas, vai falar sobre os seus relacionamentos, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, né? É importante deixar a pessoa à vontade. Ela vai partilhar daquilo que ela fica à vontade de partilhar, né? Vai ter pessoas que têm mais facilidade, né? Que conversam mais, que são mais abertas, e vai ter pessoas que são menos, né? São pessoas que são mais fechadas, que falam menos, né? E a gente precisa ir respeitar os limites das pessoas, né? As pessoas que falam menos, a gente precisa ali ir instigando para que ela vá falando, né? Então você faz algumas perguntas chaves, né? Espera o retorno, que ela dê ela faça a resposta da maneira que ela achar melhor, né? Mas sem forçação, sem tentar forçar demais, para que aquele momento não se torne um momento cansativo ou chato, né? Então deixa a pessoa bem livre, bem à vontade, tá? Então, e a pessoa que já fala demais, né? E a pessoa que já fala demais, você também precisa ter um cuidado, né? Precisa ter aquele zelo para não avançar também, né?
a questão do tempo, do horário, né? Claro, se você tiver um tempo ali mais disponível, né? Você vai se permitindo, né? Mas você também precisa ter o cuidado que às vezes foge muito, né? Às vezes a pessoa começa a partilhar sobre uma coisa e ela começa a fugir totalmente, vai para outra, né? E aí vamos buscar também focar, né? Deixar ali. Então esse é o momento de partilha, né? Esse seria o segundo momento, o momento da partilha. Durante o momento da partilha, o que acontece? Você pode é, dar alguma orientação, né? Você pode orientar. Se a pessoa tem dúvida de alguma coisa, você orienta. Se a pessoa está comentando algo, né? E ela inocentemente não sabe que aquilo é errado, você orienta, né? Orienta o que é o certo, né? Tudo com muita misericórdia, né? Vamos também chegar e sair, né? Condenando todo mundo ou falando as coisas assim de forma muito agressiva. Vamos ter também a serenidade no falar, né? Ter essa serenidade e o amor no falar. Então a pessoa está partilhando com você sobre uma determinada situação, ela inocentemente, porque ainda não sabe, não tem o conhecimento de que aquilo é errado, vamos supor, horóscopo, né? A pessoa diz que gosta todo dia de manhã olhar o horóscopo, né? Muita gente acha que isso está ali normal, de boa, uma coisa que ela inocentemente ainda não sabe que é errado. E aí você, pacientemente, amorosamente, vai orientar, né? Dizendo que aquilo, na verdade, né, não está conforme ao que o Senhor vai nos falando por meio da sua palavra, por meio da sua igreja, né? Então, assim, com muito zelo, né? Então você já vai ali durante o acompanhamento, já vai dando algumas orientações, né? Alguns puxões de orelha, vai existir os momentos de puxão de orelha também, né? Alguns momentos de acalento, né, em que você vai acalentar a pessoa porque está sofrendo de alguma situação, vai ter o momento do acalento, né? Então tudo é muito conforme o que vai acontecendo, o que a pessoa vai partilhando, né? E muito da sua sensibilidade também, né? Você vai sentindo o momento certo de falar, né? O Senhor vai, né? Você já entregou no início, no momento inicial, você já entregou tudo, todo aquele momento você já entregou nas mãos de Deus, né? E na intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. Então, durante o momento de partilha, você espera que então o Espírito ele vá lhe suscitando as ações corretas, né? O momento certo de dar uma palavra mais dura, o momento certo de fazer uma correção, o momento certo de acalentar, né? Então, é tudo guiado pelo Espírito, né? Mas como que eu posso ser guiado por Espírito? Se eu tiver então uma vida de oração, né? Aí a gente passou essas últimas, as primeiras formações, a gente falou muito sobre espiritualidade, né? Espiritualidade, vida de oração, isso não pode nos abandonar em momento nenhum. Nós precisamos estar sempre ali, né? Focados na nossa vida de oração, ter o contato diário com a palavra de Deus, né? Nós temos aí a nossa liturgia diária, né? Nós vivemos a formação sobre a Lectio Divina. Então eu sinceramente espero, né, que nós estejamos ali lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus e rezando com a palavra de Deus, porque é via de crescimento, é via de aprendizado, é via de maturidade, né? E principalmente é via de escuta, né? Nós precisamos escutar cada vez mais a voz de Deus, que justamente nesses momentos de partilha, né, de acompanhamento, é que se faz necessário que a gente esteja em intimidade com Deus. Porque imagina a pessoa está lá com passando por alguma dificuldade e você vai acompanhar essa pessoa, né? Você vai acompanhar essa pessoa. Se você não estiver buscando essa intimidade com Deus, o que você vai oferecer àquela pessoa não você vai oferecer você vai oferecer coisas suas, você não vai oferecer coisas de Deus, né? Então a gente precisa buscar sempre estar em intimidade com Deus para que
para que a gente possa cada vez mais oferecer Deus e não nós mesmos, né? Que a gente possa cada vez mais apresentar Deus e não nós mesmos, né? Daqui a pouco eu vou ler alguns trechos ali de uns documentos que aí a gente vai aprofundar melhor sobre isso aí. Mas em primeira mão, assim, é justamente isso. Nós que somos feitos imagem e semelhança de Deus, precisamos cada vez mais, né, buscar a intimidade com o Criador. E aí, íntimos a Ele, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, transparecer mais a Ele, transparecer mais as suas atitudes, né? Então, no momento do acompanhamento, a pessoa está sendo acompanhada, vamos dizer, pelo Clenilson. Está lá, está sendo acompanhado pelo Clenilson. Só que o Clenilson está sendo uma ferramenta utilizada por Deus. E a pessoa precisa entender que ali é o próprio Deus que se manifesta pela ação da graça, né, por meio das palavras que o Clenilson vai ali orientar aquela pessoa. Então, por isso, a importância da gente estar buscando essa intimidade com Deus. Tá? Você pode estar pensando assim... Só Oi? interrompendo um pouquinho. Só interrompendo um pouquinho. Esse acompanhamento nós vamos fazer com cada um dos jovens individualmente, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. O acompanhamento ele acontece de forma individual, né? O acompanhamento acontece de forma individual. Você planeja o seu acompanhamento, como que você vai pensar ele, por exemplo. Eu costumava fazer na minha turma assim, eu chegava ou mais cedo para acompanhar um jovem, tirava ali meia hora para acompanhar um jovem antes da catequese, ou eu saía mais tarde. Após a catequese eu marcava com um jovem para ele ficar. Então ele ficava e a gente conversava ali por uma meia horinha, 40 minutos, dependendo, né, de cada jovem, né? Então fica a seu critério. Se você vai se dispor do seu tempo no dia da catequese, eu achava mais prático o dia da catequese porque era o dia que o jovem já tirava para ir para a igreja, né? Então eu marcava ou meia hora antes do encontro para poder ter a conversa com o jovem, ter esse momento de partilha, esse momento de acompanhamento, ou eu marcava para depois do encontro. Então fica a critério. Ah, não, eu posso durante a semana. Então pode marcar também com o jovem durante a semana, não tem problema. Entendeu? Então, mas a partilha é de forma individual, né? Marca de forma individual, conversa, né? Ok. Então, acabou o momento de partilha, né? O segundo momento, que é o momento de partilha. Então, faz-se novamente um outro momento de oração, que é o momento final, né? Da oração final, em que você pega ali tudo que foi conversado, né? Todas as dores da pessoa, todas as alegrias da pessoa, e você então joga ali na oração de intercessão, né? Você já coloca lá dizendo, né, colocando todos os pontos que foram falados ou não, mas você vai ali já na oração final fazendo ali um momento de intercessão pelo que já foi dito, né? Se a pessoa falou sobre alguma realidade na escola, né, se o jovem falou sobre alguma realidade na família, ali naquela oração final você já vai dar ênfase àquilo, né? Você vai já entregar aquela realidade já ali na oração final, né? E novamente, nossa Mãe, Maria Santíssima, faz parte dessa oração final. Nós não podemos esquecer dela. Ela, intercessora, é muito presente e muito importante, né, para nós e para a igreja. Então a gente precisa estar sempre colocando Nossa Senhora aí nas nossas orações, nas nossas intercessões, né? Pronto, acabou o momento de acompanhamento. Acabou o acompanhamento por aí? Não, né? O que acontece, o que se segue depois, o que se segue depois do acompanhamento é a sua intercessão, né? É você, por exemplo, tirar um dia na sua semana para rezar pelo seu grupo, né? Então, vamos supor,
você tira o domingo. O domingo eu vou à missa, eu comungo, já faço a minha comunhão, já na intenção do grupo, né? E após a missa eu me recolho para fazer a minha oração pelo meu grupo, né? A oração, a intercessão, e aí você já está conhecendo a realidade do grupo, aí você já reza nas intenções deles, né? Reza um terço, enfim, reza uma oração espontânea, não sei, mas você já tira aquele momento de intercessão. A intercessão é extremamente importante e faz parte do acompanhamento. Não existe acompanhamento sem a intercessão, porque senão ela fica vazia, o acompanhamento fica um acompanhamento vazio, fica só aquela conversa ali, momentânea, mas a espiritualidade que faz com que a gente se fortaleça e vingue, né, e dê frutos, é a intercessão, né? Então você tira aí um dia da sua semana para interceder pelo seu grupo, né? Intercede pelo seu grupo de forma particular e intercede pelo grupo como um todo, né? A catequese como um todo. Ok. Então, dado essa introdução, vamos ver na palavra de Deus, né? Vamos ver na palavra de Deus. Pega aí sua Bíblia. Pega o livro de 1 Samuel. Tá lá. Livro 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Ó, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 em diante, ó, é o chamado de Samuel, né? Diz assim: e a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. E pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi até Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Então veja aí, é o chamado de Samuel. Deus, que por 3 vezes, né, vai lá e chama o jovem Samuel, né, que estava ali junto com o profeta Eli, né, aprendendo já entregue ali ao sacerdócio também a profecia, né? Samuel que já tinha esse chamado. E aí o que isso vai nos dizer no dia de hoje, né? Vai nos dizer que o Senhor é esse que busca sempre o diálogo conosco, né? Deus é esse que nos chama. E Ele chama de forma insistente, né? De forma insistente. Ele busca esse diálogo. Então, já que nós estamos falando do acompanhamento, nós estamos falando da busca do diálogo, da busca do ir ao encontro do outro, o primeiro a ir ao nosso encontro é o próprio Deus. E Ele faz isso de forma insistente, né? Então nós também precisamos buscar esse diálogo e buscá-lo muitas vezes de forma insistente. Vai ter pessoas que vão ser mais difíceis, né? Que vão resistir mais a essa dinâmica do acompanhamento, né? Eu acompanho muitos casais, né? E eu próprio
quando fui iniciado nessa dinâmica, eu tinha uma resistência a essa dinâmica do acompanhamento, né? Porque lá no Shalom, que foi onde eu fui iniciado nessa dinâmica do acompanhamento, quando o coordenador lá do grupo de oração me chamava para conversar, e aí era de forma particular, era eu e ele, eu ficava meio que... eu não gostava muito, né? Eu não gostava muito daquele momento, não entendia bem o que era, né? E aí eu tinha uma certa resistência. Só que com o passar do tempo eu comecei a entender, né? E comecei a perceber o benefício que era essa dinâmica, né? Então vai ter pessoas, né? Vai ter jovens que vão ser mais resistentes a esses acompanhamentos, né? Vai ter jovens que não vai querer estar conversando muito, né? Vão mesmo aceitando o convite para conversar, eles vão estar travados no momento do diálogo, né? E aí você, com paciência, né? Com serenidade e com insistência, né? Da mesma forma como o Senhor nos chama de forma insistente, nós também devemos ser, né? Com paciência, né? Com tolerância, mas a sabedoria vai justamente nos orientar a ter essa perseverança, a insistir nesse diálogo, né? Assim como Deus vem ali para Samuel, né? Aí você pode pensar, não, mas Samuel, ele era, né, ele era o profeta, né? Ele já tinha o dom da profecia, então o Senhor se apresentou para ele porque ele era um profeta. Mas, na verdade, todos nós somos profetas. Temos esse chamado, né? Porque o profeta é aquele que vem anunciar as coisas de Deus. O profeta é aquele que traz a profecia por excelência, é aquela que diz sobre a plenitude dos tempos, a plenitude do reino de Deus. E o que é isso senão o próprio Evangelho, senão a vivência do próprio Evangelho? Então nós todos somos também profetas e, portanto, o Senhor vem também dialogar conosco, né, de forma insistente, vem chamar nós de uma forma assim, muito particular, né? Ele fala pelo nosso nome mesmo, ele chama o nosso nome. Oi. Eli, desculpa uma vez aí interromper, uma pergunta. Esses momentos aqui da formação que você está passando, alguns momentos que fazem parte da crisma, né, da catequese, eles serão informados no encontrão, assim, na formação geral com os jovens e os pais, esses momentos vão ser informados. Não, eu digo isso assim, porque, um exemplo aqui, né? Você faz esse momento com o jovem. Aí esse jovem comenta com os pais. Aí, caso os pais se sentem ofendidos com essa situação. Só uma dúvida. Sim, sim. Deu para ouvir? Sim, deu para ouvir. É, eu vou só, colocar aqui no... Sim, a reunião com os pais, a reunião com os pais já vai ficar tudo muito claro, né? Eu já vou colocar todas essas questões, porque assim, não vai ser nesse formato da catequese, nesse novo formato da catequese, não é só os jovens que vão receber catequese. Os pais também vão receber catequese. Entende? Então, eu já fazia isso na minha turma passada. Tinha uma vez por mês, eu chamava os pais ou responsáveis, né, quem ali tomava a frente daquela criança, né, daquele jovem, eu chamava para viver um momento formativo, né? Eu chamava e aí esses pais recebiam também um momento formativo. E nessa turma agora, que vai se iniciar, não vai ser diferente. Nós vamos adotar isso aí também, né? Os pais e os jovens vão receber formações, tá? E claro, vai ser repassada essa dinâmica do acompanhamento. Tanto é que eu vou chamar, né, aqui do grupo de vocês, do grupo dos catequistas,
eu acredito que umas duas pessoas para me ajudar no acompanhamento também com as famílias, entende? Porque essa mesma dinâmica do acompanhamento com o jovem, eu quero também, né, dentro da nossa limitação, tentar fazer também a mesma dinâmica com os pais. Então veja como é ousado, né? É bastante ousado, difícil, né? Não vou dizer difícil, desafiante, mas a gente precisa se colocar em ordem de batalha, né? Porque a gente sabe que a catequese ela fica muito prejudicada no âmbito familiar. Às vezes o jovem recebe uma boa formação na catequese, mas em casa ele recebe totalmente um desestímulo, né? Ele fica desestimulado dentro de casa a viver aquilo que ele está aprendendo na igreja, né? Então a gente precisa fazer esse esforço aí de alcançar também as famílias, né? Então sim, no primeiro momento, na reunião inicial com os pais, já vai ser dito tudo isso, né? Que os pais vão precisar participar também de formações, né? Pelo menos 2 vezes, de 2 em 2 meses, terá formação com os pais. Existirá as visitas, né, nas casas, é, vai existir as visitas, né, como o próprio IVC já prevê essas visitas, né, mas a gente ainda vai tentar ir além disso, a gente vai tentar implementar também a dinâmica do acompanhamento, né, com os pais, e a gente precisa ter, assim, muito tato, né, a gente vai precisar ter muito tato, muito jeito, né, rezar muito, pedir muita sabedoria de Deus para a gente poder entrar nessas residências, né? Porque existem diversas realidades. Tem pessoas que são muito abertas, que gostam muito da igreja e Maria, se a gente for para a casa delas, elas vão amar, né? Ah, meu Deus, caiu. Voltou? Voltou? Minha conexão voltou aí? Oi? Agora sim, tem hora que trava, eu não sei se é o meu ou se é o de Voltou, né? vocês. Voltou. Não, é porque tinha caído agora aqui a internet, mas voltou agora. Travou, mas retornou, isso mesmo. Acho que tinha travado, mas retornou. Pronto. Então, Então a gente vai viver esse desafio, né? E vocês aí são guerreiros, né? Eu sempre rezo por vocês e digo, olha, Deus sustente esse povo na caminhada, porque o que o Senhor tem nos pedido é coisa grande, né? O que o Senhor tem nos pedido é coisa grande. Então a gente precisa ter muito tato ao entrar na casa das pessoas, né? Porque se apresentam muitas realidades. Por exemplo, na turma passada nós tivemos jovem que estava na catequese, mas os pais professavam outra fé, né? Eles professavam a fé protestante. E o jovem estava inserido na nossa catequese, né? E aí a gente precisa ter muito tato, muito zelo, né? Nesse tratamento, né? Muita sabedoria, rezar bastante, porque a gente mesmo não vai saber lidar com essa situação não. É o Espírito que vai nos suscitando a melhor maneira de trabalhar essas realidades, né, que vão se apresentando. Eu concordo, Eli, e até mesmo, Oi. assim, eu concordo com o que você está falando aí, e até mesmo eu acho legal você passar não só para os que estão aqui, mas todos, né, todo o grupo de catequistas, que quando eles encontrarem, alguém encontrar alguma dificuldade que não conseguir, né, conduzir, que possa chamar os outros, né? Que possa saber sair daquela situação e chamar você ou algum outro catequista que possa conduzir naquele momento. Porque quando a gente passa para casa de um jovem desse, de um catequizando, nós encontramos inúmeras situações. Eu digo por mim que eu encontrei uma vez na casa de um jovem que o pai desse jovem, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Então foi uma situação que a todo instante eu comigo mesma pedi intercessão à Nossa Senhora, que ela pudesse me ajudar junto com o Espírito Santo, a mim e meu esposo, né? Porque na época nós estávamos em missão do EJC, que
nos orientasse a saber conduzir aquela situação, porque não é fácil quando nós estamos na casa dos jovens. Quando é um jovem que já tem caminhada de igreja, né, que a família da igreja tem uma convivência, é mais fácil de você saber conduzir. Mas quando o jovem ou a família do mundo, só o jovem caminha, é muito complicado. A gente é, enfrenta, né, inúmeras situações. Aham, é verdade. A gente vai ter muitos momentos de partilha entre nós mesmos, né? Que serão as nossas reuniões, né? As nossas reuniões será justamente momentos propícios para essas partilhas, né? Você partilhar o que você já conseguiu viver com seu grupo, né? Algumas realidades desafiantes que você já viveu, e aí nesses momentos de partilha cresce todo o grupo, né? Todo o grupo cresce com essas partilhas e aprende mesmo, né? É um aprendizado para todos nós, né? A gente vai pegar muitas situações inusitadas, né? E claro, se você, né, se encontra numa situação que você ali não está sabendo lidar, claro, tem que repassar, né, tem que partilhar, tem que repassar para a coordenação muitas vezes tem coisas que a coordenação também não tem condições, aí já é o pároco mesmo, já, né? Existem situações adversas, né? Que a gente vai ter que ir. Ah, meu Deus, tá só caindo. Pronto, voltou de novo. Tá meio oscilante aqui a internet, mas vai dar certo. Então a gente precisa ir nessa constância aí, né? De partilha, né? Então eu vou apresentar para vocês aqui o documento 107, né? Deixa eu mostrar aqui também o documento 107 da CNBB, documento 107 da CNBB, ele diz respeito à iniciação à vida cristã, itinerário para formar discípulos missionários, tá? Quem tiver curiosidade, é importante que também adquira aí esse documento. Ele é um documento é baratinho, né? Na época que eu comprei estava R$ 10 e ele é um documento fino, ó. Ele dá para ler bem rápido e é até uma leitura bem boa, sabe? Então esse itinerário aqui, esse documento, ele vai falar sobre essa iniciação à vida cristã, tá? E ele é todo baseado na passagem de João 4, né, que é o encontro de Jesus com a samaritana. E aí eu vou trazer aqui para vocês o ponto onde ele fala sobre o diálogo. O documento diz assim, lá na página 21 e 22. Ele diz assim, são muitas as barreiras sociais, culturais, religiosas e políticas, né, presentes naquele encontro. Aqui ele está falando do encontro de Jesus com a samaritana. Mas nós vamos viver todas essas barreiras também, né? Nós vamos viver barreiras sociais, que, né, a gente, apesar de viver aqui, né, na mesma região que os jovens, né, pode ter jovens que estão ali muito mais sofridos, né, financeiramente, né? Ou vai ter jovem que está muito muito melhor do que nós financeiramente, uma família muito mais abastada, né? Então vai ter essa questão assim do lado social. Do lado cultural, a gente sabe, né, os jovens hoje cada vez mais se enveredam aí para essas culturas pop, né? E a gente tem essa dificuldade, tem essa barreira também de comunicação com esses jovens, né? Mas a gente precisa também buscar ali com a sabedoria e bem lidando com essas barreiras, né? Barreiras religiosas, né? Como eu já disse, né? Jovens que às vezes procuram a nossa catequese, mas os pais ou não professam fé nenhuma, ou professam uma fé diferente, ou são adeptos a algumas práticas
totalmente condenadas, né? Enfim, existem também barreiras religiosas e a gente vai se deparar com tudo isso, né? E aí o documento continua: tudo, portanto, sugere mais desencontro do que o diálogo. Ou seja, essas barreiras vão sugerir que, na verdade, seria mais propício o desencontro do que o diálogo. Mas Jesus, então, consegue o diálogo, né? E ele, sendo o mestre, né? E nós, os seus discípulos, precisamos também aprender com ele a conseguir ter esse diálogo, né? Um diálogo salvífico. Aí o evangelista, porém, quer que o leitor perceba a disposição de Jesus em dialogar com a samaritana. Para tanto, era preciso superar as distâncias. Então, eis que ele apresenta àquela mulher distante 3 grandes possibilidades: o dom de Deus, a água viva e quem naquele momento oferece a graça. Olha, aqui nesse ponto final aqui, nesse último aqui, que ele diz assim, ó, as 3 grandes possibilidades: o dom de Deus, a água viva e quem naquele momento oferece a graça. É o que nós precisamos experienciar dentro do nosso momento de partilha, né? No nosso momento de acompanhamento. Aí mais na frente ele diz assim, ó: e o que parecia ser uma cena muito suspeita, né? Um homem e uma mulher, um judeu e uma samaritana, 2 desconhecidos próximos de um poço, ela sem nome, torna-se um encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de Deus. O documento ele é muito feliz quando ele traz essa nota, essa parte, que ele diz, olha, torna-se um encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de Deus. Então, fazer esse acompanhamento, ir ao encontro do outro, é ir justamente ao encontro da necessidade humana, né? Nós, como humanos, temos, e muitas vezes não sabemos, né? Isso eu digo com relação à maioria dos homens, né? A maioria dos homens são muito fechados a um diálogo, né? E apesar disso, o diálogo ele é extremamente benéfico, né? Extremamente benéfico. Na próxima formação, na próxima e última formação, antes do nosso retiro, nós vamos falar com a psicóloga, né? Eu acredito que ela vai entrar aí também, falar um pouco sobre essa importância do diálogo, né? Que vai justamente dentro dessa nossa necessidade de falar, né? Nessa necessidade de externar. Muitas vezes a gente guarda coisas e aquilo não faz bem. A gente precisa partilhar, né? E aí, o documento diz, ó, torna-se um encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de Deus. Ou seja, nós, enquanto acompanhadores, nós estamos ali fazendo a figura de Deus que vai ao encontro daquele necessitado. Então, por isso que eu disse, nós precisamos estar sempre buscando essa intimidade com Deus, para que a gente possa dar mais de Deus do que nós mesmos, né? Para que a pessoa tenha um encontro com Deus e não conosco. Para que a graça de Deus, como diz aqui o documento, né, venha a necessidade daquela pessoa e aquela pessoa sinta verdadeiramente aquela graça, né, sendo alcançada, né? Então, é desafiante, parece que é assim uma utopia, né? Mas Deus dá graça, viu? Deus dá graça. Aí o documento continua, diz assim: ele diz que a pessoa precisa fazer a experiência, viver o encontro pessoal e deixar ser marcada por Deus, né? Então, o acompanhamento ele vai favorecer isso aí. O acompanhamento ele vai favorecer com que a pessoa tenha essa experiência, né? A catequese vai dar a formação, né? Você na catequese você dá a formação.
Aí o jovem ele fica cheio de conteúdo. O acompanhamento vai fazer com que aquele jovem se sinta acolhido de fato, né? Que ele se sinta importante. Ele vai falar sobre as realidades dele, né? E aí, nesse falar, ele vai então ter essa experiência com Deus, que é amor, que é misericórdia, né? Porque muitas vezes a gente fala, olha, Jesus, Deus, Ele nos ama tanto que Ele veio à Terra, Ele morreu numa cruz por nós, mas isso na mentalidade até mesmo nossa, é algo tão distante, algo que aconteceu há tanto tempo, e Deus não faz mais isso por nós hoje, mas na verdade Deus faz isso constantemente, diariamente, né? E a gente não percebe, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, né? No seu cuidado diário conosco. E o momento de acompanhamento torna tudo isso muito visível, muito claro, porque é o momento em que você, figura de Deus ali para aquele jovem naquele momento, né? Vai trazer uma palavra de sabedoria, né? Vai iluminar os olhos dele para que ele enxergue as benfeitorias que Deus já fez na vida dele, na família dele, né? Então, a gente precisa estar sempre com essa consciência formada, né? E aí o documento, só para finalizar aqui a parte desse documento, ele diz: é preciso que o diálogo que começou avance, ou seja, é preciso que esse diálogo ele não seja estático, né? Não seja só ali, aquele momento, mas que esse diálogo ele favoreça a pessoa que está sendo acompanhada a avançar, né? A ter o desejo de continuar e de perseverar, né? E também que o diálogo sempre persevere, né? Que a gente possa sempre ter essa constância também nos nossos acompanhamentos, né? Inclusive, depois do nosso retiro, né? Depois do nosso retiro, nós vamos ter um momento de discernimento ali, que eu acredito que vai levar no mínimo uma semana, né? E depois do momento do discernimento, né, que vai então dizer qual será o nosso quantitativo real dos catequistas, né, que vão fazer parte aqui do nosso grupo, aí a gente vai bolar a nossa grade de acompanhamento entre nós, né? Eu vou, na verdade sou eu e a Gabi, né, que vamos fazer os acompanhamentos, mas a gente já vai tentar deixar tudo agendado, né? Um acompanhamento, vamos dizer, semestral, né? Dos próximos 6 meses. Quem vai ser acompanhado, qual dia, né? Claro, vai acontecer algum imprevisto, alguma coisa, aí reagenda de novo. Mas assim, a gente já de antemão vai tentar deixar já agendado, né? Entendeu? Deixa eu pegar um outro documento aqui pra gente. Então eu falei do documento 107, né? Anota aí, documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã. Quem tiver interesse, é uma leitura muito boa pra gente. Eu vou trazer agora o documento 105. Documento 105, também CNBB. Documento 105 da CNBB, ele é sobre cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, né? Na igreja e na sociedade. Eu quero trazer aqui a página 85. Não, desculpa, a página. A página 84. Página 84, lá no parágrafo 130, ele diz assim, ó: a abertura ao outro não é opcional, mas uma condição necessária para a realização do ser humano. Aí o documento completa: o Papa Francisco alertou para o perigo da tristeza individualista que brota de corações mesquinhos e da consciência isolada. Então veja, o documento vai dizer: a abertura ao outro não é opcional, é uma condição necessária para a realização do ser humano. Então,
essa dinâmica do acompanhar, de ir ao encontro do outro, é uma condição, não é algo condicional para nós. Nós precisamos entender que nós somos chamados a ir ao encontro desse outro, no acompanhamento também, porque se faz necessário para nós, enquanto nossa própria realização humana. Nós só somos plenos quando nós buscamos a plenitude na comunidade, com o outro. Se isolar não é ser cristão. Nós somos feitos comunidade, né? E por isso o acompanhamento se faz tão importante e necessário. E aí lá na frente o documento vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, na página 122. Na página 122 é o parágrafo 193, que ele diz assim: o outro não é apenas alguém, mas um irmão, dom de Deus, continuação da encarnação do Senhor. O outro é diferente de mim, e essa diferença se distingue, mas não nos separa. Então aqui é um alerta sobre a nossa diferença, né? Somos todos diferentes, precisamos aprender a lidar com a diferença, né? E aí no momento do acompanhamento nós vamos pegar diversas pessoas com personalidades, né? com jeitos diferentes, né? E aí a gente precisa ir se adaptando, né? Sendo maleável a cada pessoa, né? Essa nova catequese, né, o IVC, que ela vem justamente lidar com essas realidades mais individuais mesmo, né? Ela é desafiante, mas ela é extremamente importante. Se a gente conseguir colocar em prática isso aqui, o que acontece? Você dá a catequese é generalizada ali para todo mundo. Mas quando você senta para conversar com o jovem de forma particular, que você consegue ali orientar de uma forma mais particular, mais individualizada, né? Você torna aquela catequese muito mais fecunda, né? E aí respeitando o quê? As diferenças, né? Como o documento vai dizendo, ele é um irmão, né? Ele é um irmão, é um dom de Deus, é a continuação da encarnação do Senhor, porque como assim? Todos nós somos imagem e semelhança de Deus, e esse a qual nós vamos acompanhar também é uma criatura imagem e semelhança de Deus, né? E respeitar então essas diferenças. Vamos para mais um documento aqui, deixa eu ver aqui, são 10h20, vamos para mais um documento. A exortação apostólica, Evangelho Gaudium. Exortação apostólica, Evangelho Gaudium, né? A alegria do Evangelho, né? Olha o que o Papa Francisco fala sobre o acompanhamento. É incrível. Lá no parágrafo 169 ele diz assim, ó: a igreja deverá iniciar os seus membros, sacerdotes, religiosos e nós, leigos, nesta arte do acompanhamento. Veja, Papa Francisco chama de arte. Acompanhar, ele chama de arte. Aí ele diz: a igreja deverá iniciar os seus membros nesta arte do acompanhamento. Ou seja, nós precisamos ser iniciados nessa arte do acompanhamento. Por que arte do acompanhamento? Porque é belo. Você acompanhar o outro, você fazer parte do crescimento, você auxiliar o outro a crescer, é tão belo que o Papa Francisco compara com uma arte, né? É uma arte. E como toda arte, né? Como fazer arte,
não sei se tem algum artista aqui entre nós, né? Mas fazer arte requer o quê? Requer tempo, dedicação, não é? Esforço. A gente precisa reconhecer que o Papa Francisco aqui, quando ele chama de a arte do acompanhamento, ele está nos chamando a isso aqui. Está nos chamando a nós nos esforçarmos, está nos convidando a nós darmos o nosso melhor, né? Nessa arte do acompanhar. É lá no número... Oi. Você pode depois postar esses documentos no grupo? Eu vou bater eu bato a foto, eu vou bater a foto. Aí eu boto lá no grupo. Ok. Lá no número 171, ele diz assim: hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que conheçam, a partir da sua experiência de acompanhamento, o modo de proceder onde reine a prudência, a capacidade de compreensão, a arte de esperar, a docilidade ao espírito, para no meio de todos defender as ovelhas, a nós confiadas dos lobos que tentam desgarrar o rebanho. Ou seja, olha o que o Papa Francisco está dizendo, que hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de homens e mulheres, ou seja, precisa de mim, precisa de você. Para quê? Para que nós, por meio dessa experiência do acompanhamento, né, a gente possa também defender essas ovelhas. Nós fazemos parte do rebanho, mas nós também defendemos o rebanho, né? Para defender essas ovelhas contra os ataques dos lobos que tentam desgarrar, né? E aí o importante que eu acho interessante, que no meio aqui das frases ele coloca que a gente possa aprender a prudência. Olha, ele coloca a prudência, a paciência de compreensão, a capacidade de compreensão, a arte de esperar, a docilidade do espírito. Veja, ele pontuou aqui 4 coisas, olha. A prudência, a gente já foi falando isso, a gente já começou falando, né? Que a gente precisa ter prudência, a gente vai entrar na casa das pessoas, né? A gente vai conhecer as realidades da pessoa, do jovem, da sua família, então a gente precisa ter o quê? Prudência. O Papa Francisco aqui está nos ensinando a fazer um bom acompanhamento, olha. Nós precisamos ter prudência, nós precisamos crescer na capacidade da compreensão, né? A gente precisa, ou seja, a compreensão parte da misericórdia, né? Quando você entende, não, fulano fez uma coisa errada, mas por quê? Porque vamos entender o contexto em que ele está inserido, né? Tudo bem, é errado, vamos orientar para que ele faça o certo, mas também vamos compreender qual foi o motivo que levou ele a cair naquele erro, né? Então a compreensão, a arte de esperar, né? A arte de esperar, ou seja, ter paciência, né? Muitas vezes a gente quer tudo no nosso tempo, às vezes a gente começa a acompanhar a pessoa, começa a dar orientações para aquela pessoa, a gente não consegue ver aquela pessoa mudando, e a gente fica, meu Deus, a pessoa não aprende nunca, né? A gente começa a questionar e pensar que ou eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Ou essa pessoa ela é incapaz de crescer nesse aspecto. Então, o Papa Francisco vai nos orientar, paciência, né? A arte de esperar. A gente não colhe o fruto da noite para o dia, né? E talvez quem vai colher o fruto muitas vezes nem é nós, outras pessoas vão colher os frutos, né? Tem jovens que às vezes, né, eu escuto alguns testemunhos, algumas pessoas que dizem que lembra muito do seu catequista, né? Lembra muito do seu catequista, viveu uma vida mundana durante a adolescência, né? E aí depois, com uma certa maturidade, né, com relação à vivência, à idade, aí a pessoa começa então a lembrar muitas vezes de coisas que o seu catequista lhe ensinou, né? Algumas situações que ele foi colocado ali dentro da catequese, então ela lembra. Então muitas vezes a gente
tem que fazer esse exercício de esperar, né? A paciência, a docilidade ao Espírito, isso aqui é muito importante, né? O Papa Francisco nos motiva e nos convida, assim como Deus, a estar sempre íntimos com Ele, né? Com o próprio Espírito, porque sem o Espírito, sem Ele, nós não podemos nada, né? Então a docilidade ao Espírito, tá? E aí, deixa eu ver aqui, e lá no parágrafo 172 ele diz assim, ó: a experiência pessoal de nos deixarmos acompanhar e curar, conseguindo exprimir com plena sinceridade a nossa vida a quem nos acompanha, ensina-nos a ser pacientes e compreensivos com os outros e habilita-nos a encontrar as formas para despertar neles a confiança, a abertura e a vontade de crescer. Olha, eu achei muito interessante quando eu li isso aqui, porque o Papa Francisco diz assim, ó: a experiência pessoal de nos deixarmos acompanhar e curar. Olha, o Papa Francisco fala de cura. A experiência pessoal de nos deixarmos acompanhar e curar. O acompanhamento é um processo de cura. Você sabia disso aí? Que você acompanhar uma pessoa, você também é curado. E a pessoa que está sendo acompanhada, essa pessoa também passa por um processo de cura, né? Mas que cura é essa, né? Que cura é essa? Olha, quando você estiver acompanhando um jovem, se você estiver acompanhando uma família, eles vão partilhar de diversas situações. E muitas dessas situações que eles vão partilhar, você vai perceber que você vive aquilo também. Entende? E aí quando você se depara com a sua mazela, né, com a sua miséria espelhada na outra pessoa, você começa... E aí você, ali, como um papel de acompanhador, você precisa orientar para o caminho certo. E deixa que você está orientando a pessoa e ao mesmo tempo você está se orientando. Então é um processo de cura. Você se cura e você cura o outro, né? Então veja o quão é importante essa dinâmica do acompanhamento. É uma dinâmica de cura, né? Eu posso dizer que eu fui curado de muitas coisas durante esses... Eu estou há 7 anos, vai fazer 8 anos agora de caminhada, né? Eu já fui, claro, tem muitas outras coisas que eu preciso ser curado, mas o Senhor já veio durante toda essa dinâmica de acompanhamento até aqui, me curando em muitas coisas, né? E quando eu comecei a fazer acompanhamento, né, a acompanhar outras pessoas, aí foi que Deus fez mesmo. Porque aí eu comecei a realmente enxergar, né, as minhas falhas nos outros, né? E aí é onde Deus vai falando cada vez mais forte, né, em nós, tá? Então essa dinâmica do acompanhamento é uma arte belíssima, desafiante, como o Papa Francisco vai dizendo. É uma arte que exige de nós tempo, dedicação, esforço, né? Mas que vai nos trazer diversos frutos, né? Inclusive curas, né? Curas espirituais, né? Curas emocionais, curas físicas também, vai nos trazer, tá? E aí ele continua dizendo, né? A experiência pessoal de nos deixar acompanhar e curar, conseguindo exprimir com plena sinceridade a nossa vida, ou seja, quando a gente começa a acompanhar a pessoa, os primeiros acompanhamentos, muitas vezes, é mais aquele bate-papo assim de conhecer, né?
de saber onde trabalha, onde estuda, com quem mora, enfim, né? Um diálogo assim mais para conhecimento, né? Os diálogos que se seguem depois começam a se aprofundar mais, mas tudo com o tempo, tudo no tempo da pessoa que está sendo acompanhada, né? A pessoa vai partilhando conforme ela conforme ela vai se abrindo, né? Vai se permitindo ser alcançada, né? Mas a gente vai percebendo que existe ali um crescimento nas partilhas. A gente vai percebendo que no início, muitas vezes, até mesmo a pessoa se utiliza de pequenas mentiras, né? Ou pequenos exageros, né? A pessoa vai ali colocando dentro das partilhas. E aí o Papa Francisco vai dizendo, né, que quando nós conseguimos exprimir com plena sinceridade a nossa vida, a quem nos acompanha, ensina-nos, aí a gente aprende a ser o quê? Paciente e compreensivo com os outros, né? O acompanhamento é um confessionário? Não é. A pessoa não está ali para confessar os seus pecados, não, né? A pessoa não está ali para confessar os pecados. A pessoa está ali para partilhar, para conversar sobre alguma realidade que ela encontrou, ou que lhe alegrou, ou que lhe entristeceu, alguma situação na família, alguma situação na escola, alguma situação no trabalho, alguma situação na sua vida de oração, né? No acompanhamento é muito importante você perguntar como é que está a sua vida de oração. Você está conseguindo rezar? Quando que você faz as suas orações? Quanto tempo você gasta com as suas orações? Você tem conseguido ler a palavra de Deus? Né? E aí você vai perguntando e questionando a pessoa e ela vai, né, vai partilhando sobre as dificuldades dela e ela vai dizendo, olha, é assim, é porque lá na minha escola eu estou tendo prova, assim, não sei o que, e aí eu não estou tendo tempo, né? E aí você vai orientando, né? Mas o acompanhamento não é o local de você, da pessoa partilhar sobre os pecados dela. Não é sobre os pecados. O foco não é o pecado da pessoa. O foco é a experiência que a pessoa está tendo, as experiências, as alegrias, as dificuldades e principalmente as experiências com Deus, né? Como está sendo a sua vida de oração? Você está conseguindo viver, fazer a sua lectio, né? A sua leitura orante, né? Como está sendo a sua vivência na catequese, enfim, né? Tá? Então não vamos focar muito nos pecados da pessoa, não. Perguntar assim, aí, tu tá, né, caindo nesse erro assim, sabe? O foco não é esse, tá? Bom, já chegou aí, deixa eu ver aqui, peraí que mostra, já chegou a 1 hora, né, de formação. Eu vou encerrar a parte da dinâmica do acompanhamento por aqui. Eu acho que deu para entender, né? Acho que alguém tem alguma dúvida sobre o acompanhamento, sobre essa dinâmica, quer fazer alguma pergunta? Queria saber o seguinte, em relação também a esse acompanhamento, as turmas, né, da catequese, vai ser em dupla? Vão ser dois catequistas, é isso? O ideal, né, o que a gente tem pensado é justamente isso, é que seja pelo menos 2 catequistas por turma, né? A gente queria, né, não sei se vai ser possível, né? A gente queria colocar sempre um casal, né? Um homem e uma mulher catequista, né? O catequista e a catequista para uma turma. Por quê? Porque aí o homem acompanharia os meninos, os jovens, e a mulher acompanharia as jovens, né? Porque a gente sabe que existem algumas realidades, algumas situações que a jovem vai se sentir mais à vontade de partilhar com uma mulher. E assim a mesma coisa, um jovem vai se sentir à vontade em partilhar com um homem, né? Então a gente tem esse desejo, mas a gente vai ver como é que vai ficar
a demanda, né? Como é que vai ficar a nossa divisão aqui também dos catequistas, né? Mas a intenção é essa, é ficar 2 catequistas, para justamente ter um acompanhamento mais eficaz, né? Porque as turmas, a intenção das turmas é serem umas turmas mais enxutas, ter no máximo 15 jovens, mas isso aqui eu estou falando por tese, né? A gente não sabe, a gente ficou aí muito tempo com as inscrições fechadas, né? E a gente vai abrir agora, a gente não sabe o volume de jovens que vai procurar a catequese, né? A gente acha que vai ser um volume alto, então talvez 15 por turma não vai ser a nossa realidade, talvez vai ser uma realidade maior do que isso, né? E aí, um catequista só, para acompanhar essa quantidade toda de jovens, fica uma coisa bem desgastante, né? Fica complicado. Então, o ideal seria pelo menos 2 catequistas, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Não, né? Tá. Então é isso, né? O acompanhamento, essa dinâmica que é bela, que é desafiante, mas que a gente, se Deus quiser, vai conseguir colocar em prática, não só com os jovens, mas também com os seus familiares, né? Depois eu vou chamar alguns catequistas aí para me ajudar, me auxiliar aí nesses acompanhamentos com os pais também, né? E aí sobre a nossa forma de trabalhar, né? Sobre a nossa metodologia, como é que a gente vai fazer as nossas catequeses, né? Nós tínhamos pensado da seguinte forma: as catequeses elas vão acontecer nos sábados e nos domingos, né? Vai ter turma sábado, vai ter turma domingo. Todas as turmas serão no mesmo horário, né? Se eu não me engano, o horário que a gente tinha pensado era de 4h30 da tarde, para finalizar com a missa, né? Então a catequese se iniciaria antes da missa e terminaria com a missa. A catequese só finaliza na missa, né? O jovem precisa viver a missa, mas isso depois em reunião a gente conversa melhor sobre isso. Mas a ideia é essa, né? Vai ter turmas no sábado, no domingo, todas as turmas começando no mesmo horário, tá? É importante isso, que as turmas se iniciem todas no mesmo horário. Na turma passada nós tivemos turmas que começavam em horários diferentes, né? No sábado tinha turma que começava de 3 e tinha turma que começava de 4 horas, né? E a gente não quer mais isso, a gente quer realmente unificar. O horário vai ser um só. Por que isso? Porque nós vamos fazer um momento inicial de oração, de louvor com todos, né? Com todos os jovens. Não sei, de repente a gente pegar ali a quadra, né? A quadra da igreja, coloca os jovens lá, os jovens que vão viver a catequese do sábado, coloca todos os jovens lá, e aí a gente vai viver um momento junto de quê? De oração, né? Fazer aquele momento de oração inicial, de um momento de entrega inicial, né? Onde a gente vai fazer ali, né? Claro, agora nós estamos agora nós estamos nesse momento de pandemia, né? Fica mais dificultoso da gente tá juntando os jovens, né? E de estar fazendo essa dinâmica de mais jovial, porque não sei se vocês já viram o EJC, né? O encontro é dos jovens, né? O encontro dos jovens que tem na paróquia. Eles cantam músicas animadas, eles pulam, se alegram, se abraçam, né? Essa dinâmica mais jovial a gente queria trazer para dentro da nossa crisma, entendeu? Então a gente juntava todos e fazia um momento inicial de acolhimento, né? Faz aquele momento inicial de acolhida com músicas alegres para ir acolhendo quem está chegando,
né? E depois desse momento de acolhimento, a gente faz então o nosso momento de oração, que aí já entra uma oração, né, mais concentrada mesmo, que leva já os jovens aí preparando seu coração para a formação que eles vão receber logo em seguida, né? Então esse momento inicial tomaria ali de tempo, acredito eu, que uma meia hora, né? A gente iria gastar uma meia hora com esse momento inicial, que é o momento de acolhida e de oração. Tá? Aí depois disso, os jovens todos iam, cada um para a sua turma, receber as suas formações conforme o catequista pensou. Porque nós vamos ter a nossa grade formativa, né? Nós vamos ter lá a nossa grade formativa, vamos supor, hoje é dia de falar sobre o Pai Nosso. Hoje vai ser o dia de falar sobre o Pai Nosso, beleza. Aí, cada catequista vai ter lá a sua criatividade de como que ele vai abordar esse tema. Ah, eu prefiro fazer uma dinâmica. Ótimo. Pode se utilizar da dinâmica. Ah, eu não, vou mesmo na palavra, vou mesmo nos documentos. Enfim, cada um tem a sua forma de trabalhar. Use dentro da sua liberdade, da sua criatividade. Planeje a sua, né, a melhor forma que você achar para planejar a sua catequese, né? Sempre pensando que são dois catequistas. Então os dois catequistas precisam ali entrar em comum acordo, né? Entre em comum acordo. Olha, tava pensando aqui, né? Vamos supor, tava pensando aqui em passar um vídeo hoje. Eu vou trazer o meu note, né? Aí a gente coloca aqui, passa um vídeo para os jovens assistir e tal. Aí você e o seu catequista, o outro catequista, né, vão pensar e planejar juntos, né? Nada de um pensar uma coisa e o outro desfazer, não. Vamos trabalhar legal aí, não tem conflito não, né? Outra coisa, né? Sim, aí nós teremos também com os pais, como eu já disse, né, de 2 em 2 meses, os encontros com os pais. Né, de 2 em 2 meses nós teremos encontros formativos com os pais. Aí já não diz respeito a vocês, catequistas, né? Aí as formações já será... eu posso até convidar algum catequista, né? Porque como são 2 catequistas por turma, eu posso... Olha, no próximo mês a formação fica contigo, né? Aí o catequista vai sair da sua turma para poder dar a catequese para os pais, né? Mas não se preocupe muito com isso. E a priori as formações iniciais eu vou dar, né? Aí conforme seja, a gente vai vendo, vai chamando cada catequista para ir dar uma formação para os pais também, né? A gente fazer um rodízio dos catequistas que vão também formar os pais daqueles jovens. E aí como é que vai acontecer essa formação? Essa formação vai acontecer separada dos jovens, mas no mesmo horário da catequese dos jovens. Então vamos supor, o jovem, a catequese dele é no domingo, 4h30 da tarde. O pai daquele jovem, a mãe daquele jovem, vem também para a igreja às 4h30 da tarde, também para receber uma formação. Aí, o momento inicial, junta-se todo mundo, junta-se jovens e junta-se pais. Naquele momento inicial que eu disse, que a gente faz um momento de acolhida, de oração inicial, junta-se todo mundo, jovens e pais, né? Se Deus quiser, Ele vai abençoar que a gente já esteja, né, saindo dessa situação de pandemia, e a gente consiga fazer um bom acolhimento, né? E aí depois faz-se o momento de formação individual. Então, os jovens vão para as suas turmas e os pais vão para um salão, né, ou ficam na quadra mesmo para receber uma formação, todos os pais ali dos jovens do domingo, né? O exemplo é do domingo, então os jovens do domingo. É a mesma dinâmica para os jovens do sábado, né? A gente vai ter esses momentos formativos, de 2 em 2 meses. Teremos também os aniversariantes do mês, né? Teremos os aniversariantes do mês. Todo final de mês nós faremos a nossa festinha, né? Comemorando quem fez ali os aniversários durante o mês todo, né?
A gente faz ali um momentozinho, ou antes da catequese, ou depois da catequese, eu não sei, vamos pensar isso aí, né? Porque a catequese ela está terminando ali, é para terminar uma meia horinha antes da missa, sabe? Mais ou menos uma meia horinha antes da missa, então daria tempo até de fazer esse momento de fraternidade, né? De comemorar os aniversariantes antes da missa, né? Encerrava a catequese um pouco mais cedo para poder levar todo mundo lá para comemorar os aniversariantes do mês. Deixa eu ver o que mais, porque eu não anotei essas partes, né? Mas enfim, as nossas reuniões, né, também serão mensais. Nós teremos reunião e teremos eventualmente alguma formação para nós, né? Aqui como grupo da catequese da matriz, né? Para os catequistas da matriz, a gente vai ter nossas reuniões, onde nós vamos ter nossos momentos de partilha, né? Isso aí tudo vai ficar no cronograma, né? A gente vai deixar tudo bonitinho no cronogramazinho para você já saber. Esse dia vai ter reunião, tal hora, tal, aí você já vai saber. Aquele dia é reunião. Tal dia vai ser formação. Aí você já vai estar sabendo lá também os dias, tanto das reuniões como das formações, né? Pra gente ir se planejando direitinho, tá? Fora isso, nós temos as nossas formações a nível paroquial, né? Em que a paróquia mesmo organiza as formações. Isso aí eu não tenho ainda o acesso a isso, né? Só quando for liberado pra gente vai partilhando, vai colocando lá, né? Pra gente ir vivendo, né? E nós tivemos na turma passada uma dinâmica que foi muito boa. Eu espero que a gente consiga viver também nessa próxima turma, que era as missões, né? Quem viveu as missões sabe o quanto foi interessante, o quanto foi legal. O que eram as missões? As missões era assim, era a paróquia inteira, né? Ela estava mobilizada em fazer visitas nas casas, né? Então chegava perto ali dos festejos, né? A gente tinha o motivo de ir levar a palavra de Deus, primeiramente. A gente entrava nas casas das pessoas para levar a palavra e fazer o convite, né? Para tal dia, vai ter a festa na igreja e tal, e convidar as pessoas, né? Então foi uma dinâmica muito bonita em que eu vi os jovens muito ativos, né? Essas missões aconteciam nos domingos, né? Tanto é que a turma lá do Caio, né, que era domingo de manhã, sofreu aí um bocado aí por causa das missões, porque fazia conflito, né? As missões aconteciam no mesmo horário da turma, né? Aí tinha esse conflito aí. Então, por isso que a gente está pensando também em mudar o horário da turma do domingo para a tarde, né? O período vai para o período da tarde, as turmas, tá? Mas a dinâmica da missão não depende de nós, depende da paróquia, né? Se vai permanecer, mas era muito belo, né? Eu lembro que na missão que eu fui, eu estava acompanhando 3 jovens. E eu entrei na casa, a gente entrou na casa, eu e os 3 jovens, né? E eu deixei os jovens bem à vontade para falarem, né? E olha, foi assim um negócio muito bom mesmo, porque eles foram, abriram a palavra, leram a palavra, sabe? Foi assim um negócio que eu achei muito bom, não só para os jovens, como para a comunidade também, né? Que teve até aquele choque. O engraçado é que eu entrei numa casa, um homem disse assim: olha, a primeira vez em 20 anos que eu moro aqui, que alguém da igreja católica veio me visitar. Eu sou católico, amo a minha igreja, não sei o que, mas é a primeira vez que alguém da igreja católica vem aqui trazer uma palavra, não sei o que. Então veja, é importante não só para nós, para os jovens, como também para a comunidade, né, que se sente ali alcançada, né? Bom, basicamente é isso, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu coloco lá no nosso grupo. Alguém tem mais alguma partilha para fazer, alguma coisa para comentar?